Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é muito importante, é a natureza do ressentimento. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, fique conosco após a vinheta. Será que uma pessoa tem raiva ou ressentimento em relação ao outro? O interessante é que quando falamos sobre a natureza do ressentimento, ela causa uma espécie de dispepsia. Quando você olha para o outro, você o odeia, mas na verdade é você que está sendo prejudicado, porque você está alimentando o seu ódio em relação ao outro. O outro muitas vezes não pode saber de você, mesmo estando longe ou perto, mas o que corrói é o sentimento que você tem para com o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que é totalmente ressentida, ela não tem uma sensação de pertencimento, ou seja, ela quer ser reconhecida toda hora e todo momento. É como se sua identidade estivesse vinculada aos elogios, ao elogio alheio, lhe dando um senso de autoridade, lhe dando, na verdade, uma espécie de pertencimento. Ora, todas as pessoas gostam de ser elogiadas, né? Um escritor, um palestrante, né? Por exemplo, um artista, por exemplo, todos gostam. Mas o problema do elogio se baseia não em quem elogia. Por exemplo, o problema do ressentimento, muitas vezes, está em relação a si mesmo para com o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que é totalmente ressentida, ela sempre vai terceirizar as pessoas, vai terceirizar os outros, sempre vai colocar uma espécie de porém, porque que ele é tão triste, tão melancólico e tão fracassado. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela começa a terceirizar. O que seria essa espécie de terceirizar? A pessoa não tem, na verdade, uma consciência de culpa, né? Se ela não prospera, se ela não vai para frente, né? Na verdade, é sempre a culpa, né? É do outro. Então, ela nunca, né? Por exemplo, tem o reconhecimento da sua falta de competência. Então, essa mesma, né? Ela pode fazer com o outro que está perto, né? Por exemplo, uma espécie de gaslight ou hovering, né? Muitas vezes essa pessoa, por exemplo, não pode falar para outra que sente inveja, né? Muito grande. Interessante que a inveja é uma espécie de mãe do ressentimento, né? Ou seja, a palavra inveja, ela significa invidere, aquele que não vê. Ela não vê a sua raiva, ela vê a justiça, ela não vê porque ela fica totalmente cega, fica perdida em si mesma, né? Então essa pessoa muitas vezes começa a fazer atos muitas vezes ignominiosos, vamos dizer assim. Ou seja, ela não vê o quão que ela faz mal para si mesma para poder prejudicar o outro. Muitas vezes ela consegue prejudicar, mas na maioria das vezes o maior prejudicado é ela mesma, né? Porque, por exemplo, ela não tem uma sensação de pertencimento, precisa de louvores constantes, não tem uma identidade própria, não tem um ego, vamos dizer assim, muito estabelecido. E o superego dela também é muito fraco, porque ela sempre pede, né, necessita que o outro a valide constantemente. A pessoa que é ressentida, na maioria das vezes também, ela é camaleônica, ou seja, ela copia e mimetiza tudo aquilo que pode dar certo. E se não dar certo, não é por culpa dela, mas sim, na verdade, que o outro não deu valor para as coisas que ela fez, tá? Então é sempre o ressentido. Muitas vezes ele quer copiar o outro, mas não, na verdade, vamos dizer assim, colocando o seu e incrementando, na verdade. Ele copia e fala que é dele. Ele mimetiza o outro, a ideia do outro, o trejeito do outro, né? E fala que é dele. Então é aquela coisa, né? Ele se dá bem em partes com todo mundo, mas não se dá bem consigo mesmo. Ele tem que criar uma espécie de capa para se proteger, né? Então, como ele tem medo do seu eu
pessoal, vamos dizer assim, que ele é carente de self, ele é totalmente desfragmentado, então ele sempre tem essa espécie de querer, né? Por exemplo, se identificar com todos, menos com ele mesmo. Então ele pega a personalidade de um, né? O trejeito de outro, a forma de falar de outro. Interessante que a versão dele da realidade se baseia em resultados. O ressentimento, o ressentido, né? Na verdade, ele sempre pensa em resultados. É lógico, todo mundo quer trabalhar para ter bons resultados, mas isso muitas vezes, na verdade, o derruba, o detona, né? Então ele fica muito debilitado acerca disso. Depois de um tempo eu posso falar até do TDAH, porque também tem as suas diferenças. Então ele sempre pensa no agora, né? O ressentido, ele não pensa nada em longo prazo, ele não pensa nada que é totalmente construído, ele sempre se baseia no aqui e no agora, e se não tiver no aqui e no agora, o seu resultado, ele age de uma maneira muito, vamos dizer assim, disfuncional, né? Sofre uma espécie de disforia. Essa pessoa muitas vezes não tem capacidade de se dar muito bem com as frustrações. Interessante que também, né, essa pessoa que tem uma natureza que é totalmente ressentida e vingativa, na maioria das vezes ele entra em depressão, quando não encontra vítimas para ele se fazer de vítima, né? Ou seja, ele tenta fazer-se de vítima para o outro, né? Para que o outro, por exemplo, lhe dê ajuda constante, como forma de autoafirmação, né? Então ele sempre vai entrar em depressão quando ele não encontra vítimas para ele mesmo se fazer, né? Ou seja, ele sempre, quando vê alguém, na verdade, ele não consegue ter uma conversa saudável. Então, sempre entra nessa espécie de mimetismo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, viu? E dê um joinha. E se inscreva também e dê um like, compartilhe o nosso conteúdo. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.